Livro Paternidade Curada, da ausência humana à filiação restaurada, por Raquel Rocha. Obrigada por continuar essa jornada comigo. Que as reflexões desta nova etapa do livro alcancem o seu coração e contribuam para que o seu processo de cura, crescimento e restauração seja atingido com sucesso. Boa audição! Parte 3. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Jeremias 31, 29 e 30. Capítulo 7. Heranças que não escolhemos. As feridas que não encontram linguagem raramente desaparecem. Elas costumam reaparecer. Às vezes mudam de cenário, de personagens, de intensidade, mas mantêm a mesma estrutura. Aquilo que não foi elaborado na infância costuma se manifestar na vida adulta como repetição, não por escolha consciente, mas por fidelidade a um enredo conhecido. Da mesma forma, a influência do pai na vida de um filho raramente se limita à infância. Ela se infiltra nos vínculos, nas escolhas, na forma como o amor é reconhecido ou tolerado ao longo da vida. Na clínica, isso se revela com clareza. Atendi uma mulher cuja história começava antes mesmo de seu nascimento. Ela era fruto de uma traição. A mãe vivia um casamento configurado pelas agressões físicas e emocionais. Tentou fugir daquele horizonte, mas envolveu-se com um outro homem e em um único encontro engravidou. Nunca mais o viu. Pressionada pelas circunstâncias, voltou para o marido agressor. Minha cliente cresceu nesse ambiente. Foi rejeitada pelos irmãos, tolerada pelo padrasto e privada de qualquer referência paterna segura. Na vida adulta, seus relacionamentos repetiam com impressionante fidelidade o cenário que ela conhecia desde cedo: traições, violência física e verbal, abandono emocional. Quando conseguia sair de um relacionamento abusivo, logo se envolvia em outro ainda mais destrutivo. Em sessão, quando a questionei sobre a relação ou sobre a ausência dela com o pai biológico, sua resposta foi direta: "Isso não me afeta, já está resolvido." Mas o corpo e as escolhas diziam outra coisa. Havia nela uma compulsão silenciosa por retornar ao caos. Não porque desejasse sofrer, mas porque aquele era o território emocional que lhe era familiar. O vazio deixado pela ausência paterna não era apenas falta. Era um espaço aberto onde a dor encontrava terreno fértil para se repetir. Brechas deixadas por pais ausentes ou violentos não se manifestam somente como saudade ou tristeza. Muitas vezes elas se transformam em padrões. Relações instáveis, tolerância ao abuso, dificuldade de reconhecer limites saudáveis. Não se trata de uma decisão consciente, mas de uma tentativa inconsciente de dar forma ao que nunca foi elaborado. Outra cliente trazia uma perspectiva diferente, mas igualmente desorganizadora. Cresceu entre a rigidez extrema do pai e a permissividade absoluta da mãe. De um lado, controle e autoritarismo. Do outro, ausência de limites. Nesse paradoxo, aprendeu a desafiar qualquer estrutura. Na vida adulta, isso se expressava de várias formas: relacionamentos tóxicos, compulsão por compras, endividamento recorrente, início de múltiplos projetos que nunca eram concluídos. Não é que lhe faltasse capacidade, mas faltava um contorno interior. O pai não é apenas aquele que provê ou impõe regras. Ele é o primeiro... 3, 2, 1. Ele é o primeiro espelho de identidade, especialmente da filha. Representa limite, sustentação e referência. Se esse lugar não se estabelece de forma segura, a vida adulta passa a ser conduzida por excessos, fraturas relacionais e repetições. Essas mulheres não eram fracas, eram fiéis a uma história que nunca teve oportunidade de ser reorganizada. E é por isso que o vínculo de origem rompido não se encerra com o tempo. Ele apenas muda de linguagem. Aquilo que não foi vivido com segurança na infância costuma reaparecer nas conexões, nas escolhas e nas tentativas de pertencer, ainda que de forma disfuncional. É uma herança que não escolhemos.
Heranças emocionais não vêm registradas em cartórios nem são anunciadas. Elas se instalam de forma silenciosa, acompanhando gerações, repetindo padrões, organizando afetos e delimitando até onde alguém acredita poder ir. O que não foi cuidado, explicado ou sustentado em uma geração costuma reaparecer na seguinte como confusão, excesso ou carência. Não é que essa herança determine o destino, mas ela cria inclinações. Molda a forma como alguém reconhece o amor, tolera o desrespeito, responde à autoridade, lida com limites e administra perdas. O ciclo pode ser rompido. Quando eu fazia estágio em uma emissora de TV universitária, uma colega se irritou com a chefe após uma bronca pública. Ela repetia com firmeza: "Eu não aceito a forma como você falou comigo. Meu pai me ensinou que não preciso tolerar esse tipo de coisa." À época, achei um exagero. Lembro-me de pensar que ela estava sendo mimada. Hoje vejo com clareza que o pai lhe transmitiu algo fundamental. A autoridade não dá licença para desrespeito. Nem toda a herança paterna produz dependência emocional. Algumas produzem contorno, dignidade e limite. Muitas escolhas que parecem espontâneas carregam, na verdade, fidelidade a um legado emocional antigo, nunca revisitado. Escolhi minha profissão aos 15 anos. Não tive dúvidas de que queria ser jornalista. Gostava de ler e escrever, tinha facilidade nas ciências humanas e era péssima na matemática, assim como tudo na área de exatas. Meu pai biológico era radialista com certa notoriedade em Porto Velho, Rondônia. Eu afirmava para mim mesma que essa escolha não tinha relação com ele. Acreditei nisso por muitos anos. Quando entrei na faculdade, adotei o sobrenome Azeredo, da família da minha mãe. Queria honrá-la por todo o esforço que fez para que eu pudesse estudar. Fui Raquel de Azeredo até a formatura. Depois que comecei a exercer a profissão, meu chefe não gostou da possível associação do sobrenome com um político famoso de Minas Gerais e me orientou a usar o Rocha na assinatura profissional. Foi uma decisão acertada. Além de mais sonoro, ninguém errava meu sobrenome. Coincidentemente ou não, muitos anos mais tarde, minha sobrinha também se tornou jornalista. Meu pai se chamava Ronaldo Rocha e, secretamente, ele sentia o orgulho da filha que escolheu seguir a mesma profissão. Foi minha irmã mais velha quem me contou isso. Meu pai falava com eloquência sobre política, esportes e economia, mas não sabia elogiar. "Eu te amo" ou "você está bonita" não fazia o seu tipo. Ficamos 13 anos sem nos vermos até que ele voltou a morar em Minas Gerais. Quando nos reencontramos, eu já era casada e tinha uma carreira consolidada na televisão. Sempre que ia visitá-lo, gostava de ouvir suas histórias. Coberturas jornalísticas importantes, políticos que não gostavam dele por causa de suas denúncias, avaliação do cenário econômico. Eram momentos raros, porém alegres. Os encontros não aconteciam com frequência e, na maior parte das vezes, ele reclamava da vida mais do que qualquer outra coisa. Eu lidava com isso usando o humor. Foi nos últimos anos de vida dele que conseguimos construir algum vínculo e experimentar um pouco de presença. Não tanto quanto ele precisava. Em mim havia uma mistura de culpa pela ausência e alívio por estar fazendo mais do que um dia imaginei ser possível. Envelhecer não foi simples. As mumunhas do país, como ele costumava dizer, somadas à solidão, o medo, à perda das forças físicas, a confusão mental, não foram fáceis para ele. Cada filha, à sua maneira e dentro de suas possibilidades, se fez presente. Mas isso aconteceu de forma tardia, quando os laços já estavam fragilizados. Romper com ciclos que nos machucam não acontece por força de vontade, nem por decisões isoladas. Exige algo mais profundo, consciência. A consciência não surge de uma vez, mas como um amadurecimento silencioso. Ela aparece quando conseguimos dar linguagem ao que antes apenas se repetia, quando a dor deixa de ser apenas sentida e passa a ser compreendida. Não para romantizar o que faltou, nem para transformar a ausência em identidade, mas para reconhecer seus efeitos com honestidade. É nesse ponto que a história deixa de nos conduzir automaticamente. Ela continua existindo, mas já não governa sozinha.
passa a ser olhada, elaborada e aos poucos ressignificada. Elaborar essa herança não é rejeitar os pais nem negar o que foi recebido. É assumir responsabilidade sobre o que fazemos com aquilo que nos foi dado ou negado. É escolher não transmitir adiante de forma inconsciente aquilo que nos feriu e, com isso, estancar o sangue que até então jorrava, para não sangrar em cima de ninguém. Talvez um dos maiores amadurecimentos da vida adulta seja reconhecer que muitas das dores que carregamos não começaram conosco. Elas vieram de histórias anteriores, de vínculos imperfeitos, de ausências que não escolhemos. Ainda assim, existe um ponto em que precisamos decidir o que faremos com elas. Quando essa consciência se estabelece, a dor deixa de nos conduzir automaticamente. Ela não desaparece, mas já não determina os nossos passos. A ferida deixa de ser destino e se transforma em um lugar de escolha e possibilidade de mudança. E é justamente aí que a Escritura nos oferece outro caminho. Jessé, pai de Davi, não era rei. Seus filhos mais velhos lutavam no exército de Saul, enquanto o caçula permanecia no campo cuidando de ovelhas, invisível aos olhos humanos, esquecido até pelo próprio pai quando o profeta Samuel foi à sua casa. Ainda assim, é a partir dele que a promessa segue adiante. O Messias é anunciado como a raiz de Jessé, não do trono, mas do campo. Gideão também pertencia à menor tribo de Israel e vinha de uma família sem importância social ou militar. Ele mesmo se descreve como o menor da casa de seu pai. Ainda assim, foi chamado por Deus não a partir de suas credenciais, mas daquilo que o Senhor via e que ele próprio ainda não conseguia enxergar. Essas histórias revelam algo fundamental. Deus não começa onde a história humana costuma valorizar. Ele não se orienta por prestígio, força ou herança social. O ponto de partida não define o destino quando a filiação é concedida por ele. Não importa como a sua história começou, nem o lugar que lhe foi dado no início. Deus continua chamando filhos a partir de origens improváveis. Ele não apenas revela algo extraordinário ao longo do caminho. Ele nos insere nele. E ao fazê-lo, nos ensina que a filiação não é um prêmio por desempenho, mas graça que nos alcança e nos reposiciona. A graça está disponível e é por intermédio de Cristo que podemos alcançá-la. Quando compreendemos o que diz o versículo 15 do capítulo 8 de Romanos, aquele vazio deixado pela falha humana já não encontra mais espaço para existir. As filhas do seu Ronaldo não se tornaram irmãs apenas pelo sangue, mas pelo modo como aprenderam a se reconhecer umas nas outras, naquilo que não foi igualmente vivido, mas foi igualmente sentido. Raquel Rocha. Capítulo 8. As filhas do seu Ronaldo. Eu sempre prometi a mim mesma que algum dia escreveria sobre a minha própria história e sobre a história das minhas irmãs. Para mim, a nossa conexão tem algo de muito peculiar, algo que é só nosso. Somos tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas. As palavras, inclusive, não fazem plena justiça ao quanto nosso relacionamento é especial. Por isso, caro leitor, este capítulo se faz necessário, porque há vínculos que não cabem em poucas linhas e narrativas que pedem espaço para existir. O que nos une não é apenas a irmandade, mas a travessia comum de uma história que teve ausências, encontros tardios e vínculos construídos no tempo. Desde a minha infância, conheço meus 3 irmãos mais velhos, frutos do primeiro casamento do meu pai biológico. Dos 7 aos 11 anos de idade, eu passava temporadas de férias e alguns natais na casa da minha irmã mais velha. Nunca acreditei em Papai Noel, mas amava ver o meu sobrinho, 3 anos mais novo do que eu, esperar pelo bom velhinho na virada do dia 24 para 25 de dezembro. Guardo lembranças cheias de carinho. Os passeios ao clube, ao circo, ao shopping. Ju foi quem me levou para comer meu primeiro hambúrguer no McDonald's. Pequenos marcos que à época eu não sabia nomear, mas que hoje reconheço como experiências de pertencimento. Não tinha a mesma conexão com os 2 irmãos homens, talvez porque eles próprios carregassem no peito a fragilidade do vínculo de origem com o nosso pai.
Sinto que isso de alguma forma dificultava uma proximidade maior entre nós. Ainda assim, sempre os admirei profundamente. Eles são realmente incríveis. Foi durante uma visita do meu pai a Minas Gerais, quando eu tinha 16 anos, que descobri a existência dos outros 4 filhos, 3 meninas e um menino. Mas foi somente aos 19 que comecei de fato a conhecer o restante dos meus irmãos. Oi, tudo bem? Eu sou a Mona Lisa, sou sua irmã. Um sorriso aberto no rosto, um jeitinho espivitado e uma coragem difícil de descrever. Foi assim que ela se aproximou de mim e me deu a notícia. Mona era vizinha de uma tia, irmã da minha mãe, e era 2 anos mais nova do que eu. Contei ao meu pai e fiz a ponte entre os dois. Ainda assim, demorou alguns anos para que efetivamente nos aproximássemos. Quando isso finalmente aconteceu, foi mais um alento para o meu coração. Tive a oportunidade de participar do chá de bebê da minha sobrinha, primeira filha dela, e os laços se estreitaram ainda mais. Meu casamento também me reservou muitas surpresas. Na festa do meu chá de panela, pude presenciar o encontro dessas minhas 2 irmãs. A cena apagou o susto que tive algumas semanas antes e gerou ainda mais expectativa para o que estava por vir na cerimônia. Eu trabalhava em uma emissora de TV no interior do estado e chegava da rua quando um colega me deu o recado de que uma das minhas irmãs havia telefonado para lá. Não entendi. Minhas irmãs tinham um número do meu celular. Por que me ligariam no trabalho? Meu pensamento foi imediato. Algo tinha acontecido com meu pai. Só podia ser isso. Quando ela retornou a ligação, eu não reconheci a voz. E, de fato, não poderia. Era minha irmã caçula, que morava em Goiânia. Fiquei estática ouvindo aquela voz doce, de sotaque carregado, contando detalhes de como havia conseguido me encontrar. Nádia tinha contato com meu pai apenas por telefone havia alguns anos e se dedicou na busca pelos irmãos. Eu não conseguia expressar minha alegria. Contei que me casaria em alguns dias e insisti para que estivesse presente no casamento. Qual não foi a minha surpresa quando ela disse que já havia comprado as passagens para ela, os 2 filhos e o marido. Minha alma se ligou à dela imediatamente. Nos encontramos agora às 4 em um shopping perto da minha casa, no dia anterior à cerimônia. Foram horas de conversa que pareciam não ter fim. Tínhamos mais de 20 anos de história para colocar em dia. Nos anos que se seguiram, nossos laços se estreitaram. Embora morássemos Ju, Mona e eu na mesma cidade, basicamente só nos encontrávamos quando Nádia vinha para Minas Gerais. Por isso demos a ela o apelido carinhoso de Cola do grupo. Afinal, nossa caçulinha é quem sempre tornou esse elo ativo. Mas ainda faltava uma. Eu sabia da existência da 5ª irmã, mas meu pai pouco falava dela. Embora ambos morassem em Porto Velho, ele já estava em Minas Gerais à época, se viam pouco ou quase nada e ficaram anos sem se falar. Foi então que resolvi me aprofundar nas perguntas. Quem era ela? Qual era seu nome completo? Como era sua aparência? Em uma rede social, finalmente a encontrei. Com coragem, escrevi um texto explicando quem eu era, dizendo que tinha muita vontade de conhecê-la e deixei o número do meu telefone. Ela não respondeu. Vi que era casada e decidi escrever então para o marido. Dias depois, recebi uma ligação com o código de área de Rondônia. Era ela. A voz era forte, eufórica e o tom se misturava às lágrimas. Karine disse que havia anos sonhava com aquele contato. Ganhei mais 2 sobrinhos de imediato. O encontro das 5 aconteceu em outro momento marcante da minha vida, o chá de bebê do meu filho. Finalmente poderíamos atualizar a foto e desfrutar da presença umas das outras. Para completar a alegria, Karine também estava grávida. Foi ela quem conseguiu encontrar meu irmão caçula, que também mora em Rondônia. Os 2 desenvolveram uma afeição mútua linda. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas sonho com este dia. Estávamos recomeçando mais uma vez, nos conhecendo, nos reconhecendo, juntando partes soltas da história, formando laços. Meu pai vivia perto de mim e das minhas irmãs que moravam em Minas, mas tinha reservas com as 2 que viviam fora do estado, por problemas de comunicação no passado. Quando finalmente abriu o coração para o diálogo que ambas buscavam, veio a notícia que nos devastou.
A morte não chega da mesma forma para todos. Quando ela acontece em meio a um furacão, sem velório, sem despedida, sem o ritual mínimo que ajuda o corpo a compreender a ausência, o luto ganha contornos ainda mais complexos. Ele não se instala apenas como dor, mas como suspensão, como algo que ficou em aberto. Meu pai morreu durante a pandemia de Covid-19, acometido pela doença. Não houve um último toque, nem última conversa, nem o gesto simples de fechar um ciclo com presença. Houve silêncio, distância. Uma notícia que chegou sem cerimônia, como tantas outras naquele período em que o mundo inteiro parecia viver uma experiência coletiva de perda. Foi nesse cenário que nos tornamos de forma mais consciente as filhas do seu Ronaldo. Éramos 5 mulheres ligadas pelo mesmo pai e por histórias que nunca foram iguais. Cada uma de nós viveu a paternidade a partir de um lugar distinto. Tempos diferentes, ausências diferentes, expectativas diferentes. Ainda assim havia um fio comum que nos atravessava. Um vínculo que não se sustentava apenas na biologia, mas na tentativa muitas vezes silenciosa de compreender quem ele foi para cada uma de nós. O luto não nos encontrou organizadas. Ele nos encontrou entrelaçadas em histórias mal resolvidas, afetos interrompidos, aproximações tardias e despedidas que nunca aconteceram. Para algumas, a dor veio como ruptura brusca, para outras, como confirmação de uma ausência que já vinha sendo elaborada há anos. Nenhuma de nós viveu aquela perda da mesma maneira. E ainda assim, foi entre nós que algo se sustentou. Na ausência do pai, as irmãs se tornaram testemunhas umas das outras. Compartilhamos memórias fragmentadas, versões diferentes do mesmo homem, lembranças que não se coincidiam, mas se completavam. Cada relato acrescentava uma camada nova à história. Onde uma lembrava dureza, outra lembrava cuidado. Onde uma sentia distância, outra guardava afeto. Nenhuma estava errada. Todas falavam a partir do lugar que ocuparam. A morte revelou algo que, em vida, permanecia diluído. Não estávamos lidando apenas com a perda de um pai, mas com o fim definitivo da possibilidade de revisão. O que não foi falado não seria mais dito. O que não foi vivido não poderia ser recuperado. Isso exigiu de cada uma um tipo específico de luto. O luto do pai real, o luto do pai possível, o luto do pai que existiu apenas como expectativa. Em meio à pandemia, sem rituais coletivos, sem tempo de preparo, fomos obrigadas a elaborar a perda em camadas. Primeiro a ausência concreta, depois a ausência simbólica e, por fim, o impacto disso sobre a nossa própria identidade como filhas. Foi nesse processo que o vínculo entre as irmãs ganhou outro peso, não como substituto da paternidade, mas como espaço de reconhecimento mútuo. Entre nós era possível dizer o que não teve destino em vida. Era possível chorar sem precisar explicar demais. Era possível existir sem competir por versões. Quando o luto perpassa uma história compartilhada, ele também revela singularidades. E em meio à perda, vínculos fraternos podem se tornar lugar de sustentação, mesmo quando a origem comum foi forjada por ausências. As filhas do seu Ronaldo não são iguais, mas naquele tempo aprendemos algo juntas. O luto não nos separou. Ao contrário, teremos sempre o que partilhar. Cada uma viveu a dor à sua maneira e, junto a tudo isso, eu ainda vivia o luto de um pai vivo, aquele que na minha mente havia me rejeitado para seguir a vida com uma nova família. A graça não encontra homens dignos, ela cria homens novos. Charles Spurgeon. Capítulo 9. Do limite humano ao chamado divino. Há um momento na vida em que precisamos encarar uma verdade desconfortável. Nenhum amor humano, por mais sincero que seja, consegue sustentar sozinho a identidade de um filho. Somos todos falhos e imperfeitos. Pais não são heróis. Eles também são vulneráveis e erram, seja pela ausência, pelo excesso ou simplesmente porque não souberam ir além do que receberam. Reconhecer isso não é desonrar a própria história, mas admitir os seus limites. Muitas vezes ajustamos o comportamento, refinamos a escuta, aumentamos a entrega, diminuímos a exigência.
Fazemos o possível para preservar vínculos, não perder lugares que nos parecem essenciais. Mas chega um ponto em que o esforço se esvai, não porque amar seja errado, mas porque quando o amor nasce da tentativa de suprir o que não veio, ele se transforma em fardo. O limite humano também se revela na constatação silenciosa de que algo não volta a ser como antes. Relações mudam, lugares se deslocam, e com isso somos confrontados com uma pergunta que já não pode ser adiada. Afinal, de onde vem a nossa identidade? Este capítulo nasce exatamente nesse ponto de inflexão. Não como uma acusação, mas como deslocamento interno. Um movimento que começa quando deixamos de exigir do outro aquilo que ele não consegue entregar e nos tornamos finalmente disponíveis para um chamado irresistível. Os dados ajudam a dar contorno ao que muitas vezes sentimos apenas como um peso que não sabemos de onde vem. No Brasil, somente em 2024, mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Desde 2016, esse número ultrapassa 1,2 milhão de registros. Pesquisas vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça indicam que cerca de 10% dos brasileiros não possuem o nome do pai em seus documentos. 3 dos meus irmãos estão dentro dessas estatísticas. Esses números não falam apenas da falta de um nome no papel. Eles apontam para algo muito mais profundo, uma fragilidade estrutural no lugar da paternidade e, consequentemente, na construção de quem somos na essência. Não é difícil perceber que vivemos uma crise que não se limita à configuração familiar, mas alcança o modo como as pessoas se percebem, se posicionam e se vinculam. Quando a experiência de filiação é interrompida, distorcida ou ausente, algo se desloca internamente. A pessoa pode crescer funcionando, produzindo, sobrevivendo, mas sem chão. É o que alguns autores descrevem como sensação de orfandade. Não necessariamente a ausência física dos pais, mas a falta de um lugar interno seguro. Essa orfandade não se expressa apenas como tristeza. Como vimos ao longo dos últimos capítulos, muitas vezes ela se manifesta como dedicação excessiva, necessidade constante de aprovação, medo de ocupar espaço ou, no extremo oposto, como rebeldia e distanciamento de qualquer forma de limite. O problema não está apenas no comportamento, mas no eu interior que se fragmentou. Percebo hoje algo que durante os anos em que vivi o atrito com meu pai de criação, especialmente após a escolha que ele fez no casamento, eu não conseguia ver. Por muito tempo, exigi dele um amor incondicional, absoluto, quase sacrificial. Ele não deixou de me amar, mas para mim aquela decisão representou a desconstrução da imagem que eu havia idealizado. A do homem pacífico, de palavra firme e íntegra, que havia me escolhido ainda na infância. Vieram à memória inúmeros detalhes. Lembrei-me de quando, após a faculdade, fui morar sozinha no interior aos 22 anos. Ele, ao lado da minha mãe, procurou comigo a casa onde eu viveria, organizou a mudança, explicou quais contas eu deveria pagar, tudo com sobriedade, cuidado e direcionamento. Lembrei-me também de como, ao retornar para a capital sem mim, se desfazia em lágrimas pela minha ausência. Ele mesmo já me contou isso. Vieram as conversas adultas, os conselhos dados com seriedade e afeto. E me lembrei com especial nitidez do dia em que ele chegou à minha casa com um embrulho simples nas mãos e quase sem cerimônia o colocou sobre a mesa, dizendo que havia comprado para mim. Era uma jaqueta de couro, exatamente o modelo que eu sonhava ter havia anos. Como cristã de longa caminhada, não tenho dúvidas de que as escolhas do meu pai o colocaram em posição de pecado e o lançaram em um lamaçal, não apenas pelo adultério, mas por tudo o que se seguiu a ele. Não exponho os detalhes para nos preservar. Foi um período sombrio, forjado por dores profundas. Ainda assim, o amor não deixou de existir. O que precisou ser reajustado foi a forma da conexão. O relacionamento mudou drasticamente. Vivemos então um processo de perda mútua. Quando tudo aconteceu, eu também disse palavras duras, carregadas de mágoa e frustração. O que eu sentia ainda não tinha forma, mas exigia linguagem. O vínculo não se rompeu por completo, mas precisou mudar de lugar para continuar existindo. Não era mais o mesmo e talvez nunca pudesse ser.
Foi ali que compreendi algo essencial. Nem toda relação termina quando deixa de ser como antes. Algumas apenas precisam ser reposicionadas para que a vida siga sem negar a verdade. Foi a partir desse reconhecimento que algo começou a mudar em mim. Racionalmente eu sabia que apenas o amor de Deus poderia sustentar o nosso lugar de origem, mas viver essa verdade em profundidade levou mais tempo. O chamado divino não exige que tudo esteja organizado para surgir. Ele também se manifesta quando os limites ficam evidentes. Ao longo do capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo afirma que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a revelação de quem nos tornamos quando confessamos com a boca e cremos no coração que Jesus é o Senhor. Em João 1,12, lemos que a filiação não é fruto de mérito, mas de recebimento. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há uma diferença profunda entre funcionar e fluir. Funcionar é possível mesmo quando a identidade está fragilizada. Fluir não. Fluir pressupõe ter laços, vida circulando, ligação real com a fonte. Por isso, a fé cristã não propõe apenas correção de conduta, mas reposicionamento de filiação. Enquanto a identidade permanece despedaçada, a herança fica inacessível. E enquanto a herança não é acessada, a pessoa pode até ocupar lugares, mas não sustenta a presença. A filiação, quando revelada, não atua no discurso da fé, mas no eixo da vida. Talvez seja por isso que a crise de paternidade que vemos ao nosso redor não seja apenas um problema social, mas o sinal de algo mais profundo. Uma geração inteira tentando existir sem ter certeza de onde pertence. E é justamente nesse ponto que a história precisa avançar. Porque apesar das ausências humanas, a filiação não termina nelas. Há um chamado que não nasce do sangue nem do empenho, mas da graça. E é sobre esse deslocamento de órfãos funcionais para filhos que pertencem que precisamos falar. Reconhecer os limites do amor humano não é desistir da história, mas colocá-la no lugar certo. Precisamos admitir que certos vínculos foram reais, importantes e ainda assim insuficientes para sustentar tudo. Quando paramos de exigir do outro aquilo que ele não pode entregar, algo se reorganiza dentro de nós. O chamado divino não vem para negar o que foi vivido, nem para apagar feridas, mas para oferecer uma referência que não depende da constância humana, uma identidade que não oscila conforme a presença ou a ausência do outro. Há um momento em que precisamos sair da lógica do esforço e entrar na lógica da filiação. E é quando deixamos de funcionar como órfãos tentando sustentar a própria história que começamos finalmente a responder como filhos que pertencem. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8:15. Capítulo 10. Nos tornamos filhos. Se há algo que torna a humanidade verdadeiramente igual, é o fato de que todos, sem exceção, nascemos como filhos. Alguns foram desejados, outros rejeitados. Alguns cresceram com pais presentes, outros conheceram a ausência cedo demais. Alguns perderam os pais pelo caminho. Ainda assim, ninguém escapa dessa condição primária. Todos somos filhos de alguém. A relação entre pais e filhos é extremamente estruturante para o ser humano. É a referência mais próxima que temos de cuidado, proteção, autoridade e pertencimento. A Escritura recorre à linguagem da paternidade porque ela nos permite tocar, ainda que de modo limitado, uma realidade que precede o tempo. Deus é Pai antes de qualquer experiência humana de paternidade. O salmista escreve: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103:13. Nesse hino, o rei Davi enaltece a bondade de Deus e cada verso revela como ela nos alcança, dos pequenos detalhes às grandes questões da vida. Ao longo do cântico, ele descreve um Senhor que está acima de todas as coisas, mas que ainda assim se importa profundamente com o seu povo. E esse Deus não faz apenas um chamado para que o sirvam.
Ele oferece um tratamento que somente filhos poderiam receber. Davi expressa gratidão pelos feitos divinos e pelas misericórdias que se renovam de geração em geração. O hino começa com o próprio autor louvando ao Senhor e termina com uma convocação para que todos façam o mesmo. Seu desejo é que cada israelita experimente desse amor. Como mencionei em capítulos anteriores, Isaías ecoa essa mesma verdade ao afirmar que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, Deus jamais se esqueceria dos seus. Isaías 49:15. A Bíblia expõe as limitações humanas, confronta nossos erros e ainda assim recorre à linguagem da paternidade. Não como uma metáfora moral, mas como imagem revelacional, porque sabe o quanto esse vínculo nos constitui por dentro. Nunca tive dificuldade em chamar Deus de Pai. Essa palavra sempre foi familiar na minha fé e na oração. Era comum ouvir minha mãe se referir a Deus como papai enquanto orava. Eu compreendia de alguma forma que ele poderia preencher a carência que existia dentro de mim. Apenas não entendia ainda de onde ela vinha. Na música, não era diferente. Nos Braços do Pai, composição de Ana Paula Valadão, sempre foi para mim um chamado comovente à paternidade divina. Não consigo ouvir essa canção sem me emocionar. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Deus existe desde sempre e para sempre. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. E o eterno é também um ser relacional, é isso que ele nos oferece. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse versículo fala da necessidade de uma resposta nossa. Não porque Deus precise de algo que venha de nós, mas porque o amor pressupõe reciprocidade. A filiação não é imposta, ela é recebida. Quando Adão estava no Éden, Deus vinha ao jardim para que houvesse relacionamento. Na queda, fomos destituídos da glória de Deus e separados do Pai. Foi o sacrifício de Jesus que tornou possível essa reconciliação. Em 2017, compus a música Pai, que integra meu EP autoral. Ela nasceu de um momento de muita dor, em que eu me sentia indigna desse amor perfeito. Pai, como tem sido difícil caminhar. Às vezes me sinto perdida, tão só, distante de ti. As minhas lágrimas embaçam o olhar, me impedem de ver seu amor e sua misericórdia. Mas eu sei que não desistiu de mim. Tudo o que sei fazer é te adorar. Mais que palavras vou oferecer. Aos teus pés me lançarei, me renderei. Com o tempo, a vida me ensinou algo mais profundo. Há uma diferença entre reconhecer Deus como Pai e viver como filha. Essa compreensão ganhou novos contornos quando me tornei mãe. Meu filho e eu sempre tivemos uma conexão intensa e afetuosa. Existe entre nós uma intimidade quase instintiva. Sou eu quem representa o aconchego, a escuta, o cuidado cotidiano, o lugar para onde ele volta quando algo aperta. Sou eu quem conhece os silêncios, os medos que ainda não viraram palavras, as inseguranças que pedem colo. Mas ele e o pai construíram um mundo próprio, um território tecido com companheirismo, amizade e uma linguagem que só eles entendem. Há algo ali que não me pertence e nem deveria pertencer. Meu marido é quem o ensina sobre praticidade, proteção e direção. É quem o apresenta ao mundo para além do nosso lar. Quem o ajuda a lidar com desafios, a tomar decisões, a se posicionar. Eu represento a intimidade e a família. Ele representa a transição para fora, a flecha lançada. Ambos somos referência, ambos somos modelo. Mas há algo específico na função paterna. É o pai quem ajuda o filho a sair sem se perder, a caminhar pelo mundo sem romper com a origem.
Essa função não é apenas prática, é profundamente simbólica. Talvez seja por isso que a paternidade consiga traduzir de forma tão precisa a maneira como Deus se relaciona conosco, não como um conceito abstrato, mas como uma experiência que forma, orienta e sustenta. Um amor que não retém, mas envia, que oferece direção, que não aprisiona, mas cria raízes suficientemente firmes para que o movimento seja possível. A paternidade divina sustém o filho à medida que ele amadurece e responde ao chamado de Deus. Um pai não existe apenas para acolher, mas para preparar o filho para o mundo. Há um tempo de cuidado, mas também um tempo de envio. Um tempo de proteção, mas também de confiança. É nesse movimento entre permanecer e partir que a filiação deixa de ser dependência e se revela como maturidade. Jesus nos revela esse Pai não apenas por meio de palavras, mas pela própria vida. Ele não cria a filiação nem passa a existir como filho. Ele a manifesta no tempo. Sendo eternamente um com o Pai, assume plenamente a condição humana para tornar visível na história a relação eterna que sempre existiu no seio da Trindade. Sua obediência nasce da comunhão e sua entrega é a expressão de um amor que o precede. Ao viver como filho diante de nós, Jesus nos mostra que a verdadeira filiação se manifesta na confiança, na entrega, na comunhão com o Pai. Quando Cristo ensina a orar, ele não começa pelos pedidos, começa pelo lugar. Pai nosso que estás nos céus. Antes do pão, do perdão e da proteção, vem a identidade. A oração não é uma lista de necessidades, mas um reposicionamento interior. Ela nos lembra de quem somos antes do que fazemos. O problema é que muitos de nós aprendemos a chamar Deus de Pai, mas continuamos vivendo como se precisássemos provar algo. Sabemos a linguagem da filiação, mas organizamos a vida a partir do esforço. Funcionamos bem, produzimos, servimos, entregamos, mas não descansamos. Funcionar é possível mesmo quando o senso de si está fragmentado. Fluir, como eu já disse, não. Fluir exige pertencimento e segurança. Exige saber de onde se vem, para onde se está indo e para onde se pode voltar. É isso que a filiação oferece. Não uma vida sem dor, mas um chão que sustenta. Jesus fala de um pai que vê em secreto, que conhece nossas necessidades antes mesmo de serem ditas, que cuida de seus filhos e deseja um relacionamento profundo e real. Quando essa verdade deixa de ser apenas crença e se torna eixo, algo se reorganiza. Já não vivemos para merecer amor, mas para expressá-lo. Já não obedecemos por medo de perder lugar, mas porque pertencemos e buscamos, parecemos-nos com aquele que nos adotou. Já não tentamos suprir essas incompletudes humanas com empenho espiritual. Deus não nos acolhe ignorando o pecado, nem nos chama para perto, fingindo que nada aconteceu. O perdão que ele oferece é real porque foi custoso. Ele se tornou possível somente pela obra redentora de Cristo, que assumiu a nossa condição, carregou a nossa culpa e abriu um caminho que jamais conseguiríamos trilhar sozinhos. É a partir dessa obra e somente dela que o perdão se estabelece. Mas Deus não para por aí. Ele nos absolve e também nos adota. Além de nos resgatar da culpa, ele nos insere em sua família. Ela é fruto de uma escolha soberana e graciosa, fundamentada no amor divino. Um amor que não minimiza o pecado, mas o atravessa com redenção. Que não nos mantém à distância como servos tolerados, mas nos aproxima como filhos recebidos. Nos tornamos filhos não porque fomos suficientes, mas porque Cristo foi. Fomos alcançados. Compreender a filiação não é o ponto de chegada, é onde tudo começa. A partir dela, aquilo que foi ferido, perdido ou interrompido pode encontrar um novo sentido. Não pela negação da dor, mas pela experiência de saber a quem pertencemos. Quando sabemos de quem somos filhos, já não precisamos mendigar amor nem sustentar identidades frágeis. Passamos a viver a partir de um lugar que não se desfaz com ausências humanas. O lugar de quem foi chamado pelo Pai e respondeu. Ser co-herdeiro com Cristo significa participar da herança que o Filho recebeu do Pai. E essa dádiva não está restrita ao futuro, ela começa agora.
Significa viver como filho adotado, inserido na família divina, sustentado pelo Espírito, caminhando entre sofrimento e esperança até que a glória seja plenamente revelada, como afirma o apóstolo Paulo aos Romanos. A herança não é apenas o que recebemos, mas quem nos tornamos a partir dela. Cristo é o herdeiro por excelência e nós, por meio dele, participamos de sua dignidade, de seu destino e de sua vida. E talvez seja isso que a humanidade tanto busque. Não apenas um Deus que resolva problemas, mas um Pai que revele quem somos e nos envie ao mundo com identidade firme. Como filhos que sabem de onde vieram, quem os sustenta e para onde sempre podem voltar. A filiação, quando finalmente compreendida, não nos mantém no mesmo lugar. Quem descobre de quem é filho passa a ouvir a vida de outro modo. Isso mesmo, ouvir, porque já não respondemos mais às exigências externas, nem vivemos movidos por faltas antigas. Ouvimos a voz daquele a quem pertencemos. Não é um conceito genérico. Deus não chama filhos em massa. Ele não nos reconhece por categorias, funções ou histórias resumidas. O amor do Pai não nos alcança de forma anônima. Ele nos chama de maneira pessoal, singular, íntima. É nesse ponto que a experiência de ser filho se aprofunda, porque ser acolhido é diferente de ser chamado e ser perdoado é diferente de ser nomeado. Talvez seja aqui que a história precise avançar, porque depois de compreender a filiação, surge uma pergunta inevitável. O que acontece quando esse Pai, que nos adotou pela graça, nos chama de forma pessoal? É sobre esse chamado, que não anula a história, mas a redime, que precisamos falar. Obrigada por ouvir mais um trecho do livro Paternidade Curada, da ausência humana à filiação restaurada. Se você ainda não ouviu o início desta jornada, a parte 1 já está disponível no canal. E a história continua. Inscreva-se e ative as notificações para não perder as atualizações. Não perca a leitura. Até os próximos capítulos.